Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que aqui nós sempre vamos te oferecer conteúdos para você pensar melhor, escolher, decidir e assim viver melhor. Adivinha qual é o nosso tema de hoje? Como que a gente pode alcançar a calma nesse fuzuê todo que nós estamos vivendo? Helena Galante estará conosco nesse papo do Zencast. Tudo bem, Helena? Bem-vinda. Isabela, que alegria estar aqui com você e com todo mundo que acompanha o Zencast. Eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Helena, eu que estou muito feliz por esse tempo que você está nos dedicando, porque, gente, olha só, a Helena ela é jornalista, escritora e criadora do podcast Jornada da Calma. Tá, mas aí no dia a dia, a Helena é editora-chefe da revista Cláudia, da Boa Forma, do site bb.com e também faz a curadoria de uma das colunas mais inspiradoras dos últimos tempos, que é a Tal Felicidade na Veja São Paulo. E além disso, a Helena é autora do livro Jornada da Calma, Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria. Então, não preciso nem dizer que a Helena tem muito para nos ensinar, né? Com essa rotina toda, Helena, como é que você consegue? Olha, não é simples. E eu acho que tem uma coisa sobre a calma que, por mais que a gente coloque ela lá no fim do caminho, né? Então a gente vai alcançar a calma lá no fim, como a gente faz muitas vezes com a felicidade. Eu tenho percebido que é menos sobre isso e mais sobre uma escolha constante. Então, entre todas as coisas que a gente tem para fazer, eu confesso que a hora que me apresentam, eu sempre falo, Helena, você deve estar muito doida de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. É muita coisa. Só que isso não uma exclusividade minha de forma alguma. Todo mundo, não tem uma pessoa que eu converse que eu fale, nossa, mas é muita coisa que uma pessoa adulta hoje em dia tem que lidar e tem que dar conta. Então, como a gente vai conseguir? Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, nessa escolha diária e constante. Ela é quase segundo a segundo, não só diária, assim, não é todos os dias. Eu tento escolher todos os dias pela calma, mas a cada instante, assim, entre todas as coisas que eu tenho para fazer, aqui naquele momento eu posso fazer. E isso tem sido um desafio para mim. Então, quando eu estou. A gente está gravando esse podcast no momento do fechamento da edição de Cláudia, que é uma revista muito grande que está passando por uma reformulação muito grande. Então, demanda muita energia. Enquanto isso, estão acontecendo coisas na Tal Felicidade, no Jornada da Calma, na Boa Forma, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, ok. Mas aquilo que eu vou fazer naquele momento, então eu vou me concentrar naquele instante e fazer aquilo bem feito, e depois a gente vai para a próxima coisa. Faz sentido, Isa? Eu acho que tem muito isso na sua rotina também. Você não se apresenta aqui em todos os episódios, mas o que você faz é muita coisa. Helena, eu acho que eu concordo totalmente com o que você disse, e para todos que estão nos ouvindo, você trouxe aqui um ponto muito importante que eu quero voltar nele. Escolha segundo a segundo. Então, quando você se torna mais presente, mais consciente das escolhas que você vai fazer, você é que vai escolher a calma, né, para sua rotina, sendo é, repleta de atividades ou com menos. Você também que escolhe. Eu gosto muito, e eu acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo com o Jornada da Calma, que a gente tem um espaço de escolha. É claro que dizer que a gente tem escolha é diferente de dizer que a gente controla o que as coisas, como as coisas vão acontecer. E a gente não controla. E as coisas vão acontecer de um jeito normalmente em avalanche, assim. Eu sempre Exato. percebo isso, que quando vem uma mudança, normalmente vem muitas mudanças, tem essa energia de enxurrada na vida, né? De repente vem um monte de coisa. Então a gente não controla tudo isso que está acontecendo, só que a gente tem um poder de escolha. Tem um instantezinho entre um acontecimento e a nossa reação. Existe esse instante. E eu trabalho com a calma, e eu acho que eu escolhi isso por, por talvez precisar muito disso, não era uma coisa que eu tinha, e muitas vezes as pessoas falam, nossa, Helena, você é tão calma. Eu falo, então, deixa eu te contar o que acontece aqui na minha cabeça, não é bem assim. Mas eu
conscientemente escolhi trabalhar com isso porque eu queria ampliar esse instantezinho. Então, entre uma reação, e às vezes é isso, às vezes é uma mensagem que chega no WhatsApp do trabalho que você quer responder rapidamente, e às vezes você vai responder de um jeito que não é bem o jeito certo. Não certo, errado, mas o jeito que você gostaria, né? Que é condizente com você, que é coerente com o que você O acredita. ideal. O ideal, exato. Ou às vezes é num relacionamento, né? A gente encontra diferenças e dificuldades de relacionamento e às vezes a gente vai no automático, na reação imediata e depois dá um trabalhão de limpar toda a bagunça que a gente faz. Então, se a gente ficar consciente dessa escolha, e às vezes é o tempo de uma respiração profunda, né, Isa? É assim, é um e a decisão que a gente vai tomar depois já é diferente. Isso não é sempre que essas ferramentas são colocadas em prática, né, no meu dia. Tem muitas vezes que eu tropeço e que quando eu vejo já foi e eu tenho que voltar atrás e tudo bem, acho que é assim com todo mundo. Mas como tudo que a gente pratica, quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando, né? Ou mais gostoso também. E eu tenho muito isso, assim, quando eu escolhi o nome Jornada da Calma, eu pensei muito nessa característica de jornada, que é um passo depois do outro, e tem que ser gostoso no meio do caminho, tem que ser zen, porque senão, por que a gente está aqui, né? Eu acredito muito nesse desfrutar da vida, e para poder fazer isso a gente tem que ter um pouco mais de calma, mais de centramento, senão fica muito difícil. Ah, Helena, eu tô adorando aqui te ouvir, concordo com tudo, e você sabe que todos que estão, né, nos ouvindo vivem seus contextos. E como você falou, tem momentos que tudo vem como uma avalanche, e tem momentos que às vezes vem só, né, como uma coisa aqui ou outra ali. Mas independentemente da quantidade de eventos, é muito importante a gente se colocar, como você disse agora, dizendo o que eu estou fazendo aqui? Por que nós estamos gravando esse podcast? Né? Por que nós estamos propondo, né, como alcançar a calma? Mas você não alcança a calma. Você concorda que a gente precisa ter ela como um lembrete diário, assim como a gente precisa lembrar de tomar água mesmo, porque quando você sente sede, você já está desidratado. Então, a calma não é uma coisa assim, não, hoje eu vou ter um dia, né? Bebe o seu golinho de água, hoje eu vou ter um dia calmo, ou seja, eu preciso lembrar também disso sempre. Ou vai chegar no momento também que vai ser mais automático esse estado de presença e de escolhas, por exemplo, a cada período do dia. Olha, eu posso dizer do momento em que eu vivo, né? Quando eu comecei essa jornada, e eu acho que o processo de autoconhecimento, desde que a gente nasceu, a gente está nele, né? E então não tem. Mas tem um momento que eu acho que cai uma ficha, que a gente fica mais consciente sobre as escolhas que a gente está fazendo, sobre as intenções, para onde a gente está querendo ir. Então, quando eu comecei a despertar para esse caminho de autoconhecimento, era tudo muito difícil. Quando eu não entendia, e tem inclusive essa dificuldade de nomear, né, o que a gente está sentindo, qual é o estado que a gente se encontra. Então eu tinha muita dificuldade, às vezes eu só tinha uma irritação muito grande que eu não sabia nem com quem, nem porquê, nem parecia que era com o mundo e no final era comigo. E era difícil de lidar. Eu acho que é um processo de amadurecimento, como da criança para o adolescente, para o adulto, assim. Então, eu passei por esse momento. Teve um momento em que as coisas eram quase quando você está decidindo aprender uma coisa, né? E aí você fala, eu vou aprender a respirar fundo. E aí eu estava no ápice da loucura e eu falava, agora eu vou respirar fundo. E era quase artificial, assim. Não era natural em mim. Eu tinha que dar um comando muito claro, Isso. assim, agora pare, respira fundo. Eu me senti um pouco ridícula. A palavra era essa, assim, sabe? Ai, Helena, você está toda descontrolada aí, está querendo respirar fundo? Falava, não importa. Silêncio para essa vozinha que fica na cabeça, agora eu vou respirar fundo e vou ver o que acontece. E aí funcionava, alguma coisa mudava. E aí, de tanto praticar, foi ficando mais natural. Então,
eu acho que eu fui aprendendo, assim. Hoje em dia, esses comandos todos estão mais acessíveis, né? Então, com o Jornada da Calma, eu fui aprendendo coisas que são muito faladas, mas é diferente a gente falar sobre as coisas e a gente viver as coisas, né? Experimentar as coisas. Então, silenciar a mente, por exemplo, é uma coisa que eu já ouvi falar muitas vezes. E aí eu fui entendendo, eu aqui no meu mundo interno, com a mente, como é que eu faço para silenciar um pouco os ruídos. Ou ouvir o coração, escutar a intuição. Quantas pessoas falam sobre a gente escutar a intuição? E como é que é esse processo da gente conseguir escutar de fato a intuição? Relaxar, sentir, entrar em contato com esse sentimento. Então eu fui aprendendo, cada hora vem um comando, tem horas que ainda tudo acontece durante. Eu espero continuar nessa caminhada e a gente conversar daqui 1, 2, 5, 10 anos e ter outras coisas para contar. Mas o que eu fui entendendo foi isso, assim, que Sim. vai ficando mais fluido, mas ainda assim depende sempre de uma escolha. É treino, né, gente? É como querer começar a falar uma nova língua, né? Até a gente ser fluente numa língua, você tem que treinar muito, vai errar bastante. Ô, Helena, mesmo com tudo que você aprendeu, com todo o seu repertório de entrevistas e experiências, o que te faz perder a calma? Ai, muita coisa ainda me faz perder a calma, assim, mas o que eu percebo é uma desorganização. Quando eu deixo os sentimentos e os pensamentos se acumularem. E eu ainda faço isso muitas vezes. Esse final de semana aconteceu uma coisa que eu saí de casa, e aí quando eu vi, eu uso 4 anéis normalmente, né? E aí eu vi, eu tava só com 3 anéis no dedo. E eu não lembrava se eu tinha colocado o anel antes de sair de casa, se eu não tinha colocado o anel, se eu tinha perdido o anel no meio da rua. E eu fiquei muito mexida. E é só um anel, tudo bem. Vamos, se os anéis ficam os dedos, ok. Só que eu fiquei incomodadíssima com o fato de eu não saber se eu Vou tinha lembrar. colocado ou não tinha. Eu não lembrava. E aí o que começaram a vir muitos julgamentos, né? Auto-julgamentos, assim. Você está muito dispersa, você está muito bagunçada, cadê seu estado de presença? Onde você estava com a cabeça que você não sabe se você colocou ou não colocou o anel? Quando eu vi aquilo, escalou de um jeito que eu estava sentindo ansiedade, eu estava sentindo medo, eu estava imaginando um monte de coisas. No final, eu voltei para casa e o anel de fato estava lá, eu só não tinha colocado. Mas para mim foi um lembrete, assim, ó, as coisas Sim. estão começando a empilhar. E muitas vezes a gente faz isso com. Eu dei um exemplo bem pequeno aqui, mas eu acho que a gente pode fazer isso em relação ao trabalho. E eu tento organizar, principalmente para dar conta de tantas funções como hoje eu assumi, e eu fico feliz e fico entusiasmada também por isso, mas eu tenho que tomar cuidado para não deixar as coisas empilharem, porque aí uma hora essa torre Excesso. tomba, né? Não dá. Então eu acho que o excesso é o que me faz perder a calma quando ele acontece de forma bagunçada. Então tem uma coisa que alguns entrevistados do Jornada da Calma me disseram, e eu tento fazer isso, eu escrevo, eu tenho sempre um caderninho assim do lado, então eu faço uma lista, eu tento, olha aqui, nós duas, Mostramos os nossos. É. pronto, estamos aqui com os nossos caderninhos e um papel e caneta do lado, e quando eu sinto que começa a vir essa bagunça, eu tento parar e falar, ok, deixa eu escrever uma lista aqui, ou deixa eu tentar visualizar isso de outra forma. E parece simples, e é de fato simples, só que para mim tem uma sabedoria por trás disso, que é o ganho de perspectiva que a gente tem. Porque Perfeito. quando a gente está muito envolto, né, nesse turbilhão, e de fato a gente se envolve, a gente não tem uma visão do todo. Quando a gente para, não, deixa eu observar, deixa
deixa eu escrever, deixa eu respirar fundo, a gente ganha uma perspectiva e a gente começa a ver isso um pouquinho mais de longe, sejam os nossos estados emocionais, os nossos estados mentais, ou inclusive as coisas que a gente tem para fazer. E essa perspectiva ela é muito salvadora. Tem esse treino no processo de meditação, né? Quando a gente está aquietando, a gente está tentando ganhar esse distanciamento e poder enxergar as coisas mais do alto, né? Isso é um exercício na meditação que eu gosto muito, quando a gente faz esse exercício do observador, né? Tentando ver Sim. toda a cena, só que ele é prático, e eu acho que isso acho que aqui no Zencast você faz muito bem, Isa, de desmistificar essas ferramentas e esses conhecimentos, porque eles não estão num campo etéreo aqui em cima, não. Tem a ver com a minha vida agora, com a vida de quem está ouvindo a gente agora, hoje, que escolheu dar play nesse episódio. Tem que funcionar para isso, né? Tem que funcionar Sim. para a vida agora. Perfeito. Helena, tem uma frase do Saramago que eu gosto muito, que ele diz que você só vê a ilha quando você sai da ilha. Então, esse ganho de perspectiva, quando você fala, é muito importante, gente. E aí é modo analógico mesmo, sabe? É papel e caneta, porque aí você dá tempo também, né, do seu sistema nervoso todo ir se acalmando, conforme o seu cognitivo está ali, né, processando. É como um quarto bagunçado, uma casa bagunçada, você não encontra as coisas. Então, a gente vai precisar organizar. Eu queria entender, Helena, quando que a organização começou a servir de estratégia realmente na sua vida, ou seja, o que aconteceu? Você trouxe aqui um exemplo do anel, que eu achei fantástico, e o que aconteceu, ou em que momento da sua carreira você estava vivendo, em que você considerou assim, vou ter que me organizar, desse jeito não dá, porque conforme a gente vai acumulando mais responsabilidades, né, chega uma hora que fica impossível você Sim, não ter essa sim. organização. Mas sabe que eu acho, inclusive, que foi o trabalho que trouxe isso para a minha vida, assim. Tem uma coisa que eu acho que, inclusive, você trabalha isso muito, assim. A gente valoriza bastante o trabalho na nossa sociedade, né? E eu entendo que tem uma verdade no fundo disso, que o trabalho é a nossa forma de servir a sociedade também, né? E eu acho que a gente todos nós temos uma utilidade, e não é o meu trabalho ou o seu trabalho, é qualquer trabalho. A gente está sempre ajudando alguém, servindo alguém, atendendo uma demanda, e isso é muito importante. Só que tem uma supervalorização do trabalho, né? E aí, de repente, parece que o trabalho é mais importante do que todas as outras esferas da sua vida. E eu me caio nessa pegadinha muitas vezes. Então, Sim. quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar com 19 anos, já na Editora Abril, que também é muito curioso, porque no fim eu trabalho na Editora Abril desde que eu comecei a trabalhar, passei por funções diferentes, redações diferentes, mas sempre ali na Abril. Quando eu comecei a trabalhar, e eu sempre tive isso na minha família, se perguntar para qualquer pessoa, vão dizer que a Helena é muito bagunceira, que é muito desorganizada. Então eu tinha essa confirmação sempre na minha cabeça, e eu de fato agi assim. Quando eu comecei a trabalhar, a ideia que veio falar, ok, aqui eu não posso ser desorganizada, aqui eu vou ter que dar conta das minhas coisas melhor, não adianta depois eu procurar onde é que foi que eu coloquei aquele bloquinho com aquela anotação da entrevista, eu vou ter que saber. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, ok, eu vou ter que me organizar, vou ter que dar um jeito. Não foi simples no começo, às vezes não Uhum. é simples até hoje, mas eu fui aprendendo e fui experimentando também uma tranquilidade que vinha dessa organização. Demorou um tempo para eu entender que isso não tinha a ver só com as gavetas e com os bloquinhos e com os e-mails, que essa organização ela também precisava ser do que eu sentia. Então, Emocional. tinha que ter essa organização emocional, tinha que ter uma organização mental, e eu acho que nisso o trabalho do jornalista ele é muito interessante, assim, porque a gente aprende a construir uma linha de raciocínio, né?
quando a gente está escrevendo uma reportagem, quando a gente está contando para alguém uma coisa que a gente viu, a gente tem que pensar na clareza, né? Então, como é que a gente organiza isso para contar para alguém? Então, essa organização mental, ela também é importante, vai ficando cada vez mais viva, assim, mas demorou um tempo isso, trabalhando, aí eu tinha isso, uma questão de, entrava no meu quarto e meu quarto estava uma bagunça, eu falava, olha, mas a minha mesa na redação é muito organizada, se for lá tudo tá certo, eu falava, por que que então o meu quarto tem que ser desorganizado e a minha mesa no trabalho pode ser organizada? E se eu tentar começar a organizar mais coisas, assim, isso não tem a ver com nenhuma rigidez, porque eu não sou uma pessoa rígida e eu não trabalho bem com formatos muito determinados, eu acho que também não precisa ser assim, ou eu não sou assim, as coisas são vivas, elas podem mudar de lugar, elas podem se adaptar a cada situação que a gente está vivendo, mas elas podem encontrar o seu lugar mais natural, assim. Então, eu tenho tentado entender a organização mais no sentido de fluxo, assim, que as coisas têm o seu caminho, que elas vão se assentando, que elas vão se ajustando, e as pessoas, para mim, são muito importantes. Essa conversa que a gente está tendo aqui agora, você conversou, né? Comentou antes, assim, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Que seja, por que a gente está gravando esse podcast? Para mim, é uma forma de organização interna muito grande, quando eu sento para conversar com alguém. Porque aí eu consigo olhar para você e me conectar com você. E para me conectar com você, eu tenho que dar uma organizada aqui dentro e falar, ok, deixa eu estabilizar aqui para poder encontrar a Isa. E aí você vem também e me encontra, e isso se estende a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, elas estão presentes. Então, também é isso, assim, às vezes quando eu estou muito desorganizada, eu paro para conversar com alguém e falo, ufa, ok, me achei de novo. Muito interessante, Helena. Quando você fala sobre o encontro ele é muito valioso quando as duas pessoas, ou as três, ou todos aqueles que estão se encontrando, saem maior, saem melhor, né? E para isso você tem que estar presente, porque senão você não participa, você não interage, você não assimila a mensagem. E nessa correria em que muitos de nós estamos vivendo, e eu digo isso baseado num número que já era chocante antes da pandemia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva tem uma frase que eu adoro, em que ela diz que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Então, se somos o país mais ansioso do mundo, nós estamos de corpo presente, mas nossa mente, nossas ideias, nosso coração está muito adiante, porque vivemos também num contexto com muitas inseguranças, muitas crises. Então, isso também contribui para você sempre pensar, né, no amanhã, se vai faltar. Enfim, a gente entraria até para uma outra linha, mas deixa eu voltar aqui para a história da presença e para o encontro. Nessa correria, então, que muitos de nós vivemos por N razões, seja pelas crises financeiras, seja pelas dificuldades de deslocamento, tem milhares de itens que podem nos tirar do momento presente. Como você, o que você poderia compartilhar conosco desses encontros consigo, primeiro, né, para encontrar esse silêncio no meio do barulho e encontrar essa calma no meio da correria, mesmo diante de tantos desafios? Como é que a Helena faz na prática? Vou respirar aqui fundo, porque a pergunta me leva para uma reflexão muito grande mesmo, assim, porque tem essa dificuldade nossa de... e acho que você pontuou muito bem, assim, a gente se perde entre passado, presente e futuro, e parece que a gente fica flutuando e nunca está, né, no que está acontecendo. E quando a gente fala sobre esses números que são muito impactantes, né, sobre ansiedade, sobre depressão, e tem horas parece que a gente nem quer olhar para esses números, né, porque como você falou, parece que leva a gente para um outro estado, e eu fui entendendo que a gente tem também um jeito de olhar para isso, de uma maneira que você fala, ok,
então a situação é essa, então agora como eu me posiciono para poder fazer alguma coisa para mudar esse cenário, que eu não acho que ele é bom nem para mim, nem para os outros, assim, né? E eu acho que é nesse momento que a gente entende que nós não somos nenhum desses estados, então nem o estresse, nem a ansiedade, nem a depressão, nós não somos isso. Nós podemos estar num momento ansioso? Podemos, mas nós somos ansiosos? Eu acredito que não. O que nós somos tem mais a ver com a calma. O que nós somos tem mais a ver com esse estado zen. E isso não é otimismo barato. Eu acho que isso tem a ver com o contato com a gente mesmo. Então, o que eu faço na prática para tentar transformar esses encontros em encontros mais potentes, em encontros presentes, de fato, é primeiro entender, como você falou, assim, que eu tenho um encontro comigo. Então, o que eu estou oferecendo aqui para você? Tem uma correria, a gente está gravando essa conversa de manhã, já aconteceu 1 milhão de coisas antes, mas agora, o que eu escolho entregar aqui? E não é que eu estou ignorando ou colocando debaixo do tapete todas as outras coisas que estão acontecendo e eu estou sentindo, não. Mas, de novo, é aquela ideia da escolha consciente que a gente trouxe no começo, né? Então, o que eu trago para esse encontro? Eu trago o que eu sou, eu não trago o que eu estou. Eu posso buscar isso. E tem uma mágica que eu acho que acontece no encontro humano, assim, que eu desperto em você e você desperta em mim. Você falou uma frase do Saramago, eu vou falar uma frase do Miyakoto que eu tenho num quadrinho aqui do lado. E a gente se acende nos outros. E eu acho que essa é a mágica do encontro. Você desperta em mim, e você, Isa, mesmo, assim, ó, desperta em mim uma coisa boa, uma admiração, tanto pelo seu caminho, pelas escolhas que você faz, pela forma como você escolheu ajudar e servir as pessoas. E isso que você desperta em mim, acende em mim uma vontade de falar, ok, eu quero entregar aqui o meu caminho até aqui. Talvez ainda faltem muitos passos. Eu não quero me colocar na posição de guia. Eu não sei como cada um tem que escolher o seu caminho. Cada um vai escolher o seu caminho e dar os seus passos. Eu não posso dar esses passos por ninguém. Mas eu posso dividir o que aconteceu comigo até aqui e como são as coisas. E isso é bonito. Isso é o que faz o encontro ser vivo. E para mim isso é que dá vontade de viver, assim. Então tem essa... eu tento... Pareceu bem complexo aqui, né? E eu sou muito das palavras. Às vezes é um exercício para mim só ficar e só estar, às vezes, no contato. E o encontro também tem isso, né? Tem uma pessoa que às vezes a gente só precisa abraçar, e aí pronto, a gente nem precisa falar nada, a gente abraçou e acalmou. Às vezes isso, assim, quando eu encontro meu sobrinho, eu dou um cheirinho no pescoço dele, assim, ai, que gostoso, pronto. Eu não consigo ter essa conversa que a gente está tendo agora, não dá para ter com ele é muito pequeno ainda, mas ok, esse encontro eu posso me acender nele e ele se acender em mim, assim. E se a gente lembra, como você falou, assim, né, se tem a lembrança da calma, por exemplo, durante o dia, a gente pode fazer todos os encontros serem sobre isso, né? E todo mundo vai sair maior, como você falou, que eu achei muito bonito, assim, né? A gente sai com o coração mais quentinho, né? Fica mais feliz, mais preenchido, e isso é muito bom. E é contagiante mesmo. Tudo que eu estou sentindo agora de gostoso, eu quero levar para o próximo encontro que eu vou ter hoje, para a próxima pessoa que eu for cruzar, e sem hierarquia, né? Porque às vezes a gente reserva a nossa melhor porção para algumas pessoas só. Perfeito. E não precisa, né? Pode ser para todo mundo. Amor, ele se multiplica. A gente não precisa guardar, não. A gente pode entregar só. Sim. Ô, Helena, eu estou emocionada aqui com as suas palavras. Digo que você só vê em mim o que tem dentro de você, então é recíproco, tá? Minha admiração. E aí você tocou agora num ponto que me fez mudar completamente aqui o raciocínio para a gente concluir o nosso episódio, mas que é a responsabilidade pela calma do outro também.
pela calma do ambiente. Ou seja, você falou, às vezes a gente elege algumas pessoas para oferecer o nosso melhor, mas e se a gente for gentil e coerente, né, na atitude com todos que estiverem no seu caminho? O dia realmente vai ficar melhor. Mas não podemos ignorar que isso também acontece com imprevistos. Isso também acontece com pessoas que não estão na mesma vibração que você. Então, partindo aqui já, nos encaminhando para uma conclusão, Helena, como você vê essa responsabilidade na manutenção de um ambiente, na mudança, né, de um astral? Porque isso também depende de nós. É aquela famosa frase, seja você a mudança que você quer ver no mundo? Sim, isso é uma escolha também diária. Mas aí como lidar com essas situações que teriam tudo para te tirar do eixo, ou seja, para te tirar a calma? Você para, respira, se distancia. Olha, é tão legal porque a gente trabalha com as palavras, né? E a gente se acostuma a ouvir algumas palavras e algumas frases, e muitas vezes a gente fala, isso já é clichê, e aí a gente não entra em contato com a sabedoria que tem na frase, né? Isso, seja a mudança que você quer ver no mundo, a gente já ouviu tantas vezes, e já viu em Não, legenda de foto, em rede social tantas vezes, que quase você nem lê, né? Você fala, de novo essa frase. Só que para um minuto e entra e acessa, né? O que isso quer dizer? Que você quer, a gente olha para o mundo e eu acho que tem uma inconformidade que bate em todos nós, assim. Eu olho e falo, cara, assim não tá bom. vamos falar a verdade, assim, ó, tá complicado para todo mundo. Como é que a gente não pode deixar as coisas como elas estão? Tem esse senso de inconformidade ou de rebeldia, revolta que o mundo inspira em nós. E aí, ao mesmo tempo, você fala, tá, então como eu vou agir em relação a isso? Parece tão grande, né? É o mundo e como a gente vai lidar com as questões do mundo. Só que aí, a hora que você traz para seja você a mudança, aí a responsabilidade está com você. Aí está na sua mão. E aí você pode fazer alguma coisa. Então, achei muito sábio você trazer essa frase, porque no fim ela é muito do que eu acredito mesmo, que eu tento tirar desse lugar de clichê, de que a gente já ouviu tanto que já esvaziou, e trazer para um lugar potente mesmo, assim. Então, ok. Então, eu tenho uma mudança. Então, essa responsabilidade, ela começa comigo, e eu acho que ela começa essa autorresponsabilidade no entendimento de que as minhas reações e as minhas ações, elas, quem as toma sou eu. Então eu sou responsável por elas. E sim. não adianta dizer, mas não tinha como. Eu levei uma fechada no trânsito, não tinha como eu não xingar. Aí você fala, bom, não sei, muitas pessoas já levaram fechadas no trânsito e não xingaram, as pessoas não reagem da mesma forma. Então, por que isso acontece? Então tem uma escolha, então tem uma responsabilidade minha aqui do que eu posso colocar. Como você falou isso, não significa que nós somos robôs com programações, né? Que aí a gente vai mudar a programação e aí tudo isso vai acontecer de uma forma diferente. Não é, mas me traz um senso de estar na minha mão. Quem está vivendo sou eu, quem está escolhendo sou eu. Então, como eu posso me apropriar do meu caminho e falar, ok, eu fiz o que foi possível, o melhor que deu naquele momento, e se não deu naquele momento, no próximo eu vou escolher melhor de novo. Só isso, como a gente estava falando antes dessa magia que acontece no encontro humano, né, entre as pessoas, tem um contágio do bem assim que acontece, só essa nossa sensação de autorresponsabilidade com a gente, ela já muda Sim. o ambiente. E às vezes a gente pode convidar os outros para isso, assim. Eu gosto muito de perceber hoje em dia que assuntos que eram tabu hoje não são mais. Hoje a gente pode sentar na mesa do bar e contar para um amigo
uma aflição que talvez a gente estivesse vivendo. As pessoas vão para o TikTok contar coisas que elas estão sentindo e falam, ao mesmo tempo eu falo, nossa, mas será que esse é o lugar? Mas eu falo, bom, mas que bom que pelo menos a gente está falando, que Sim. bom que a gente tem espaços como esse aqui que você tão lindamente ancora, ou espaços como Jornada da Calma, que a gente pode falar sobre questões que são íntimas, que não são visíveis, porque elas estão no nosso mundo interno, mas a gente vive a partir do nosso mundo interno, então a gente pode falar sobre essas coisas. E aí é um jeito de encarar a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, não levar isso como peso. E entender que não é que a gente vai carregar o mundo nas costas, não é que a gente vai falar, então tá tudo. É hora que eu chego num ambiente, o ambiente está tenso, então a culpa é minha. Você fala, não estamos falando de culpa, a gente não está falando de peso ou de excesso de demandas, não é sobre isso. É sobre essa escolha íntima, assim, é o trabalho de formiguinha. Só que esse trabalho de formiguinha é a única coisa que ninguém pode fazer pela gente. Só eu posso escolher como eu vou reagir, como eu vou me portar, e só você que está nos ouvindo pode fazer essa escolha. Então, se a gente se unir, e aí essa união ajuda, a gente lembra, assim. Então, talvez numa mesa que começa a ter uma discussão, você vai encontrar um amigo ali para falar, vamos, e não é só deixar disso, assim, ó, vamos levar essa conversa para um lugar onde mais eu sou do que eu estou. Isso para mim é muito bonito, assim, e eu vejo acontecendo. Eu vejo que Sim. essa transformação está acontecendo mesmo. Eu ia justamente te perguntar, a gente tem uns minutinhos antes de encerrar, você como responsável, né, por duas das revistas mais admiradas do país, que estão sobrevivendo a muitas mudanças, né, tanto a Cláudia quanto a Boa Forma. O que você está percebendo também de mudança na linguagem e do que os leitores e as leitoras querem de verdade? Porque antes nós tínhamos uma imagem que ela até poderia ser mais plástica, e agora, com tanta exposição, fica impossível. Então, assim, antes da gente encerrar, o que você tem vivido nessas duas, as duas principais revistas, né, que sobreviveram às mudanças dos tempos? Olha, eu amei que você escolheu essa pergunta para terminar, Isa, porque eu vejo uma mudança acontecendo e eu acho que ela se reflete na comunicação mesmo. Então, desde uma marca como a Boa Forma, por exemplo, que sempre teve associada a isso, assim, né? A boa forma física, a um padrão estabelecido. Sim. E hoje o caminho que a Boa Forma trabalha é um caminho de saúde integral. Então, a gente fala sobre equilíbrio, a gente fala sobre equilíbrio emocional, a gente fala sobre saúde mental. Quando a gente está falando de atividade física, a gente está falando de movimento. Essa ideia de que a vida está em movimento e a gente está em movimento também, e não tem um padrão que você tem que alcançar, mas você pode se sentir bem com você mesmo, e isso tem a ver com os comportamentos que você tem. Não é simples mudar comportamento, então por isso que existe uma revista, por isso que existe um conhecimento que a gente compartilha, porque a gente quer ajudar quem está passando por essa mesma mudança de comportamento que nós, jornalistas, estamos passando na redação, por exemplo, mas é um lugar de saúde, é um lugar de bem-estar. E em Cláudia agora é uma revista de 60 anos, uma marca de 60 anos, então a marca feminina mais antiga que a gente tem no Brasil, que já falou sobre muitos momentos, né, que a leitora já passou. E eu acho que por muito tempo a gente foi para o caminho do excesso. Então, Cláudia falava da pluralidade. E é importante falar da pluralidade, porque de fato a gente pode ser o que a gente quiser e pode seguir diversos caminhos, e principalmente quando a gente está falando de público feminino, do ponto de vista histórico, muito recentemente a mulher não tinha escolha ou opção na sociedade, né? E tinha apenas um papel que ela poderia desenvolver. Então, Cláudia foi falando cada vez mais da pluralidade, mas hoje, 2022, o que a gente entende é que a gente precisa falar de sentido. Então, para onde a gente está indo? O que é essencial? E esse sentido, e esse é o novo conceito-chave de Cláudia, o sentido feminino, tem a ver com para onde estamos indo,
qual é o nosso direcionamento, e tem a ver com esse sentir também. E essa energia feminina, que ela não está presente apenas em mulheres, ela está presente em todas as pessoas, independente da forma como as pessoas se enxerguem. Essa energia feminina, eu acredito que é o que vai nos levar para o próximo passo. É a energia feminina que traz a colaboração, é a energia feminina que traz a sabedoria, é a energia feminina que traz a transmutação. Então é um feminino forte, assim, e eu acho que quem tem olhos para ver uma pessoa muito em contato com a energia feminina vai ver que é muito forte, é muito transformador isso. Só que a gente vai, eu acredito isso, assim, que todos nós estamos num momento de reflexão e de ponderação sobre nós mesmos, e que talvez a gente vá abandonar alguns valores que eles precisam ficar no passado. Talvez a gente vai ter que deixar a competição para trás. Talvez a nossa agressividade não nos leve longe. A gente está vivendo um momento hoje no mundo muito complicado, em que a violência está a um passo de ser um ponto sem retorno. Então a gente vai ter que abandonar esse valor. E qual é o valor que a gente pode colocar no lugar? Então, como a cooperação pode entrar no lugar, a colaboração. Então, eu vejo que a gente caminha para esse novo momento, que ele é mais feminino e essencial. E eu acho que aqui a gente teve a oportunidade de falar sobre a nossa essência, sobre como a gente escolhe pelo que nos é mais natural. E então eu só agradeço muito a possibilidade de dividir com vocês tudo que está no meu coração e que eu sinto que está no coração de todo mundo, e que a gente pode desabrochar essas sementes. Excelente, Helena. Até porque as palavras são sementes, né? E você plantou aqui várias ideias, em todos que nos acompanharam até aqui. Quem quiser se aprofundar, para quem já está absolutamente apaixonada pela Helena e quer continuar, então, acompanhando a Helena, quais são os caminhos? Vamos lá. Eu compartilho um pouco da minha jornada pessoal no Instagram, onde eu divido mais coisas, @HelenaGalante. Ali que eu faço a divulgação de todos os episódios do Jornada da Calma, um podcast que vai ao ar sempre às segundas-feiras, e que em breve, eu espero, terá a Isabela Camargo comigo. O convite está feito aqui. Quero muito conversar com você no Jornada também, Isa. É sempre uma conversa inspiradora no Jornada da Calma, como essa aqui, que a gente acessa esse lugar de mais tranquilidade a partir da conversa. Então, disponível em todas as plataformas de streaming. A coluna Tal Felicidade, que eu faço a curadoria na Veja São Paulo. Então, sempre tem ali alguém convidado que eu admiro e que eu aprendi com essa pessoa alguma coisa. Então, ela está ali nesse espaço. E nos canais da Cláudia, da Boa Forma, de bb.com. Eu acho que quando a gente fala de essência, a gente tem que levar a nossa essência para tudo que a gente fizer. Então, que seja assim todo o meu trabalho, e que seja assim no meu quarto, com as minhas gavetas arrumadas, ou com qualquer pessoa que eu cruze no caminho, que eu possa entregar quem eu sou mesmo. Obrigada, Isa. Obrigada por ter aberto esse espaço tão bonito e tão acolhedor. Estou muito emocionada. Foi excelente, Helena. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Com uma agenda como a que você nos apresentou, realmente foi precioso te ouvir. Microfone sempre aberto quando você quiser trazer novidades, descobertas, né? Com todos os trabalhos que você acaba executando. E você que está nos acompanhando, muito obrigada também pelo seu tempo e pela sua confiança. Que a partir dessa conversa você se encontre para promover novos encontros e que você, sobretudo, viva sempre com a calma ali do seu ladinho como sua melhor amiga. Vai ser uma escolha sua, assim como você escolheu nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio do Zencast, o podcast do Zen Club.